Trazer a palavra nessa noite em nome de Jesus. Esse servo de Deus, ele vai pregar a palavra do Senhor. Eu acredito num Deus que usa quem ele quer, viu? Aleluia, louvado seja Deus. Vai ter um lugar aí que Deus vai falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode falar. Glória a Jesus Cristo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse momento. Eu quero com muita alegria cumprimentar a minha família. Deus me deu uma família espiritual, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro imaculado, perfeito, santo, justo, fiel, grande, poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento esta aqui, minha família local, aqui em Nova Floresta, em São Gonçalo do Amarante, não é? Que alegria estar aqui. Eu quero cumprimentar você com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estou também muito feliz porque não estou aqui sozinho. Além do Espírito Santo se movendo aqui dentro de mim, eu também vim para este templo, para esta casa de oração, para este lugar de comunhão com Deus, de comunhão com os nossos irmãos. Eu vim para cá com a minha querida esposa, a irmã Andresa, a bênção que Deus me deu, está ali na porta, não é? Está ali com a minha pequena missionária Beatriz, é o fruto do nosso amor. Eu louvo a Deus, pastor Luiz, pela nossa família, glorificado seja Deus. E também nos acompanha o obreiro do Senhor, nosso querido irmão Johnny, é meu concunhado, viu? Ele é noivo da minha cunhada, irmã da minha esposa, a irmã Suziele, que já foi apresentada. E nós estamos muito felizes de conhecer esta igreja, de conhecer os nossos irmãos aqui em Nova Floresta. Trago para o meu amado pastor Luiz, que eu estou conhecendo agora, um abraço carinhoso para os obreiros também que aqui trabalham para o Senhor. Um abraço do nosso pastor Manassés Soares, não é? Eu trago também esse abraço para a igreja. Um abraço, sintam-se abraçados e saudados pelos nossos irmãos ali em Parque dos Eucaliptos, setor 25, não é? Recebam esse abraço da igreja que eu participo. Eu vou levar o carinho da igreja para o pastor e o relatório desse culto alusivo a missões, tão abençoado por Deus, viu, irmãos? Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Eu creio, assim como o nosso dirigente aqui, ele manifestou a sua fé dizendo que Deus usa quem Ele quer. E aprove a Deus pela sua infinita graça me usar nesta noite aqui. E eu quero tão somente dar lugar ao Espírito Santo e que Ele fale por mim. Quero falar como evangelista São João, quando ele disse assim, que eu diminua e que o Senhor cresça. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A ansiedade é muito maior devido à circunstância, viu, irmão? Eu estou conhecendo aqui o co-pastor da igreja, nosso querido irmão Evandro. Ele já está aqui com a câmera na mão. Essa mensagem é uma bênção, ele já está registrando tudo. E eu estou conhecendo ele através do obreiro do Senhor, querido irmão Jaime, que congrega também na Assembleia de Deus ali em Igapó. E o irmão Jaime, ele me lançou esse desafio de eu chegar com essas vestes lá em Igapó, na Assembleia de Deus, em um culto alusivo a missões, há algum tempo atrás. E eu quero confessar para os irmãos que eu, pela minha vontade humana, eu não ia aceitar esse desafio, irmãos. Para refletir um pouquinho, se você entraria numa congregação como esta, vestido desta maneira, para subir no altar para ministrar a palavra do Senhor. É desafiador, irmãos. Só que eu me lembrei quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava no Getsemane,
prestes ao final da sua missão terrena, e vamos falar muito em missões nesta noite, ele no final da sua missão, ele convoca os discípulos com ele e diz para os discípulos: vigiem comigo, enquanto eu vou ali mais além orar. E acontece que os discípulos dormem, e Jesus vai clamar ao Pai sozinho, e me chama a atenção a oração do nosso mestre, quando ele prostrado em agonia, uma hemorragia interna, fazendo com que seu suor virasse sangue, ele declara em alta voz, bradando, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. Eu sei que eu tenho sobre os meus ombros a responsabilidade de cumprir a missão, o plano salvífico que o Senhor mesmo arquitetou, e eu, como teu filho unigênito da terra, vou para a cruz do Calvário, mas se possível for, passa de mim esse sofrimento. Mas eu fico maravilhado, aleluia, quando em sua oração ele conclui dizendo: mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que todos os homens venham à salvação. Por isso, aprove a Deus o seu Filho unigênito passar por todo aquele sofrimento, por amor a mim e a você, por amor à nossa família. Ele foi até o final. Quando eu relembrei essa situação que Jesus viveu, eu disse: Jesus, como homem eu não quero. Por quê? Eu tenho prazer em me arrumar para chegar diante da tua presença. Costumo como os obreiros, coloco melhor, entendo melhor, gosto de colocar minha gravata, minha camisa, meu terno, e venho com alegria, cheio do Espírito Santo para o templo, e sou recebido também com muita alegria, com muita paz do Senhor, muito abraço, sento na frente, não é? E eu perco as contas dos abraços que eu recebo, quando chego como costumo chegar. Só que lá em Igapó as coisas mudaram. Eu cheguei com estes trajes e Deus tratou comigo de uma forma sobrenatural. Eu entrei tremendo na igreja, mas primeiro Deus se moveu dentro de mim acerca do que é viver missões, e o Espírito Santo me confrontou. Como está a sua vida? O Espírito de Deus me confrontou, e eu agradeci ao irmão Jair pela oportunidade desse desafio de pregar desta maneira no culto de missões. E Deus operou de uma forma sobrenatural. E depois eu tive mais uma oportunidade de pregar também nesta mesma situação. E agora me fugiu o nome do bairro. Minha esposa está me ajudando. Nova Natal, não é? Nós estivemos ali e também pregamos dessa mesma maneira, e o nome do Senhor foi glorificado. E eu quero crer que nesta noite aqui também não vai ser diferente. Eu estou sendo tocado desde a hora que desci do carro na esquina seguinte aqui à rua da igreja. Eu desci do carro, vim andando e meditando como existem seres humanos carentes da glória de Deus, necessitados de carinho, necessitados de uma palavra, estão como sedentos sem direção, longe do tempo, e Deus conta comigo e com você para esta gloriosa missão. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Glorificado seja o teu nome, Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nosso Deus. No capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Deus tem um tratamento especial com vocês no glória aqui nesta noite. Aleluia. Capítulo de número 3, acompanhe comigo, por gentileza. Está escrito assim: certo dia, Pedro e João
estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Você pode dizer amém? Feche seus olhos e ore mais uma vez comigo em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e poderoso, reverenciamos o Senhor nesta noite, porque neste lugar só Tu és digno de glória e Tu és digno da nossa adoração, pelo que Tu és e pelo que Tu tens feito, ó Pai. O nosso desejo nesta noite é que o Teu Espírito venha se mover dentro de nós, é que os que entraram neste templo fracos possam ser fortalecidos, é que os que entraram neste templo, meu Deus, destituídos da Tua glória, possam encontrar a salvação, assim como Zaqueu encontrou, conforme foi lido na leitura oficial, nesta noite, aqui neste lugar. Então, Deus, nós queremos te dizer com alegria, Pai querido, Tu tens a liberdade de operar no nosso meio. Toque em nossas vidas da maneira que só Tu sabes tocar. Toque em nossas vidas, Pai, para que saiamos daqui não da mesma forma que entramos. Se você crê nisso, levante uma de suas mãos, diga amém e glorifique ao Senhor, louve a Ele e adore a Ele antes de eu pregar esta poderosa palavra. Aleluia! Estou feliz porque estou dentro do templo e em meio a uma igreja que adora ao nome do Senhor. Culto alusivo a missões. Fico maravilhado pelo número de pessoas que encontro na igreja, porque geralmente culto alusivo a missões, o número ele tende a ser um pouco menos reduzido, pois se trata da maior tarefa da igreja na terra, e é um assunto muito trabalhoso, e muitas vezes um assunto que mexe conosco, e quer nos tirar da zona de conforto. Por isso muitos não têm tanto prazer de participar de um culto alusivo a missões. E eu me alegrei quando entrei no templo e vi tantos irmãos sentados participando, adorando, exaltando a Deus e ouvindo a voz de Deus neste lugar. Isto é um bom sinal e eu fico maravilhado neste culto de missões aqui dentro deste templo, neste lugar. O texto que nós lemos nas Sagradas Escrituras nos relata a história de dois homens que decidiram fazer aquilo que o Senhor Jesus orientou eles a fazer. Mas me permitam voltar um pouquinho no tempo e relembrar e aprender com o maior missionário de todos os tempos. Eu gosto de pregar em culto de missões porque eu gosto de exaltar o maior missionário de todos os tempos. Você sabe o nome dele? Maravilha, é ele mesmo. Se você olhar no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, que ainda não era profeta, era apenas um homem puro que habitava no meio de um povo de impuros lábios e era como um que não valia muita coisa, cheio de pecado, mas Deus escolheu este homem chamado Isaías. Interessante é que quando eu chego no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, eu me deparo com uma experiência que este homem teve com Deus, marcante em sua vida. E eu já declaro profeticamente que nesta noite, neste lugar, é um culto de
cristã é experiência com Deus, experimentar Deus, conhecer Deus através de atitudes e de circunstâncias. O profeta então Isaías, que ainda não era profeta, no capítulo 6 ele ergue os olhos para os céus, e neste dia é interessante porque ele não vê o céu azul nem as nuvens, ele não vê o sol, mas diz a Bíblia que de repente ele vê o céu aberto. E de repente um homem ímpio, de lábios impuros, que habitava no meio de impuros lábios, de um povo que tinha impuros lábios, eu quero lhe dizer, você tem valor diante de Deus. Você tem valor diante de Deus. Deus tem uma grande obra para colocar em suas mãos. Você está vendo a glória de Deus neste lugar nesta noite. Ainda antes de acabar o culto, acontecerá um mover de Deus sobrenatural em nossas vidas. Eu creio. Quando ele viu o céu aberto, diz a Bíblia que ele viu um trono e viu que estava sentado no trono. E ele viu serafins que voavam de um lado para o outro, e eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Eles referenciavam um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E interessante é que não ficou só na visão. De repente Deus ordena um anjo, um serafim com a sua tenaz, pega uma brasa viva do altar, desce na terra e toca na impureza de Isaías, toca no pecado de Isaías. Porque o próprio Isaías, no capítulo 52, versículo de número 2, capítulo 59, versículo de número 2 do seu livro, ele relata: porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. O pecado de Isaías separava ele de Deus. O pecado de Isaías impedia Deus cumprir a missão dele na vida deste homem chamado Isaías. Mas nesta hora, Deus decide tocar na impureza. Por quê? Porque quando ele teve a visão, diz a Bíblia que ele se prostrou, colocou seu rosto em terra e bradou dizendo: ai de mim que vou perecendo. E ele declara: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Nesta hora é que ele se arrepende, Deus vem remover o seu pecado. Eu quero lhe dizer neste culto de missões, não sei o que você anda praticando, não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito de Deus que está em mim e na vida dos meus irmãos trouxe você aqui para dizer que quer perdoar os teus pecados pelo precioso sangue de Jesus. E a orientação do Senhor para você é esta: receba o meu perdão, porque eu não quero apontar os teus pecados, não vim para te condenar, diz o Senhor Jesus, mas vim para te salvar e te dar a vida. Eita glória! Já estou vendo pessoas que estão entendendo a mensagem, porque não param de glorificar e exaltar a Deus. E eu convido você a continuar adorando, porque Deus habita no meio da adoração sincera. O pecado foi removido. Deus bradou dos altos céus e declarou em alta voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, bradando dos altos céus para a terra. Isaías toma uma posição e declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Ora, um homem de lábios impuros, que não valia muita coisa na sociedade, um homem cheio de pecados, que habitava no meio de um povo pecador. Deus escolheu ele. Ei, Deus escolheu você. Não adianta, não adianta. Teve uma vez que eu quis fugir da direção de Deus e do chamado do Senhor para a minha vida. O Evangelho entrou na minha casa através da minha mãe. Eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. A vida da minha mãe foi transformada.
E eu estava contando um pouco da minha história para o amado obreiro, João Batista, que está ali na porta, que manifestou muito carinho comigo, ele se preocupou muito comigo. E eu contei para ele o que aconteceu comigo no passado. Eu morava em uma casa, não morava em um lar. O meu pai brigava com a minha mãe constantemente e até agredia ela fisicamente, verbalmente e fisicamente. E eu cresci assim, eu tinha tudo para ser uma criança traumatizada. Eu me lembro como se fosse hoje, com aproximadamente 4 anos de idade, quando eu vi a minha mãe no corredor chorando, aguardando meu pai chegar do trabalho, e era madrugada, e quando meu pai chegou alterado por causa do uso da bebida alcoólica, porque estava com uma vida longe do Criador, e o ser humano, quando está com uma vida longe do Criador, ele procura alegria por diversos meios e não consegue encontrar. Fato é que ele continua praticando aquilo, e ele torna-se um viciado naquela prática e não consegue se libertar disso. E só o sangue precioso de Jesus sendo derramado na vida dele, num culto como esse, para libertar ele e transformar ele num missionário e ele numa nova criatura. Mas escuta um pouco o que aconteceu na minha casa. A minha mãe viu a glória de Deus com Isaías. A minha mãe viu a glória de Deus através de uma irmã que pediu licença, entrou na minha casa e foi fazer missões. Está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque qualquer que invocar o nome do Senhor será, mas para ser salvo tem que o quê? Invocar. Aí vem um porém e uma complicação tremenda. O apóstolo Paulo declara: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão se não há missionário, se não há quem pregue? E sabe o que está acontecendo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero entregar tudo que Deus está me dando aqui nesse altar. Sabe o que está acontecendo, queridos? Jovens, anciãos, mulheres, mães, estão declarando com a sua voz: eu não tenho o dom de pregar. Esse dom não é para mim. Eu não sei pregar. A bem da verdade é, nem eu sei pregar, mas há um tesouro dentro desse vaso de barro aí. Eu vim para cá para relembrar você, missionária, missionário, jovens, que Deus está chamando para fazer missões. Eu vim para cá relembrar vocês que há um tesouro poderoso dentro de vocês. O Espírito Santo, ele quer se mover dentro de mim, dentro de você, e ele fala por nós. O convite para você neste culto de missões é: dê lugar ao Espírito Santo e não ande segundo a carne. A decisão daquele que conhece a verdade é não andar segundo a carne, não cumprir as concupiscências do mundo, mas andar na direção do Espírito de Deus. A minha mãe obedeceu esse chamado, recebeu a palavra, entregou a sua vida a Cristo e recebeu uma promessa de que a casa dela seria salva. E quando a minha mãe aceitou a salvação, encontrou a Cristo, aconteceu que a minha mãe começou a orar pelo meu pai e a dificuldade aumentou, as confusões aumentaram, e quanto mais ficava difícil, mais a minha mãe orava. Alguns irmãos chegaram para minha mãe e disseram para ela: minha irmã, a senhora, com todo respeito, é muito jovem. Se eu fosse a senhora, não aguentaria. Ele já até te traiu. Você, de acordo com a Bíblia, tem o direito de se afastar dele. Mas a minha mãe dizia: a salvação é para mim e para a minha casa. Eu não vou desistir, porque eu creio no Deus que pode todas as coisas. Eu não sei como está a tua vida, a tua situação, eu sei como é a tua história. Eu não sei como está o teu esforço para fazer missões e para agradar a esse Deus, mas eu quero te transmitir uma certeza que eu tenho no meu coração. Deus está olhando para você agora. Deus está contemplando a tua situação e está dizendo assim: confia mais em mim, confia mais em mim. Estás tu se esquecendo de que eu sou o Alfa e o Ômega.
Deus está contando com pessoas da terra que têm fé. Deus está contando com pessoas da terra que se arrependem, que se quebrantam, que em um culto como esse fica procurando onde está a sua falha, onde está o teu erro, como está a tua vida, porque afinal de contas você quer andar na direção de Deus, você quer cumprir a missão que Ele tem confiado para você. Acontece que a minha mãe me ensinou a palavra. Eu entreguei a minha vida a Cristo quando criança, 9 anos de idade, chorando depois de um sonho que eu me deparei com demônios no sonho, e acordei pela madrugada assustado, e a minha mãe me orientou que Deus queria, ainda eu quando criança, me dar autoridade sobre esses espíritos, para o repreender e expulsá-los no nome do Senhor Jesus. E eu comecei a entender isso com 9 anos de idade. Foi um pouco difícil, porque com 9 anos de idade eu já me assemelhava a Isaías, um homem de lábios impuros. Ainda assim eu era uma criança de lábios impuros, e eu formava gangue no colégio, costumava frequentar coordenação, andava com a calça quase no joelho, a camisa comprida, um jovem sem direção, tinha tudo para caminhar para um abismo, e tinha tudo para morrer muito cedo, porque eu não respeitava nem honrava meu pai nem a minha mãe. Mas a minha mãe começou a me ensinar a palavra, e nós estamos diante de uma poderosa palavra. Eu me recordo quando o próprio Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 Jesus conclui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo me libertou quando criança, quando eu me ajoelhei de madrugada com a minha mãe chorando, que eu me levantei, eu senti que eu levantei diferente. Eu fui para o meu quarto e eu fiquei com vontade de falar com Deus. Glória a Jesus. E que tempo glorioso, a inocência de uma criança se derramando na presença de Deus. Com 10 para 11 anos de idade, Jesus me batiza com o Espírito Santo, porque dentro da igreja as crianças corriam, subiam para a salinha, e eu ficava ouvindo a pregação, e eu ficava maravilhado com o pregador, e quando ele pregava a palavra, eu sentia a presença de Deus, e eu pulava no meu lugar, ainda quando criança, e nem os adultos entendiam aquilo. Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, com 10 para 11 anos de idade. Eu comecei a pular e tremer dentro da minha casa, falando em outras línguas, e depois dali, eu não fiquei só falando em outras línguas, eu fui na direção da missão que o Senhor tinha para mim, e eu presenciei no meu colégio, Hipócrates, Zona Sul, lá na Zona Sul de Natal, eu presenciei 9 vidas se rendendo aos pés do Senhor, dentro da minha sala. O coordenador que costumava receber a minha presença na sua sala, porque eu gostava de bagunçar, eu gostava de fazer coisa errada, e a briga lá em casa era assim. Meu pai dizia para minha mãe: mulher, vai você agora, porque ontem eu fui, e esse menino parece que não tem jeito. E eu costumava frequentar a coordenação, só que dessa vez o coordenador visitou a sala, e o coordenador não foi visitar a minha sala para dar um aviso como ele costumava fazer. O coordenador Paulo parava na porta, e qualquer professor que estivesse dando aula dizia assim: pois não, vamos dar uma pausa na aula, o nosso coordenador vai trazer um aviso para a turma. E aí o professor fez desta maneira quando ele parou na porta: Paulo, pode entrar, compartilhe o aviso com a turma. Só que ele deu 2 passos, entrou na sala, ficou olhando para mim com um sorriso no canto dos lábios, e ele disse assim: hoje eu não vim aqui dar um aviso, eu vim aqui conferir, porque estão me falando que Rodrigo é santo. Me diga uma coisa aí, como é que pode uma criança que já tinha um brinco na orelha, que pintava o cabelo de amarelo, azul, vermelho e verde, como é que pode uma criança dessa? Agora ele é santo, agora na hora do intervalo, ele não está mais jogando bafo. Quem conhece isso, bafo? A gente botava as figurinhas e jogava bafo. Ué, Rodrigo agora na hora do intervalo, ele não está mais correndo atrás de uma bola de papel, ele passava a aula toda rasgando as folhas do caderno e fazendo uma bola de papel. Para a bola de papel ficar mais forte, ele ainda revestia com durex. Eita, que maravilha é essa? E ele, quando chegava na hora do intervalo, ele saía correndo no pátio, jogava a bola e dizia assim um nome muito feio. Eu vou dizer fora do microfone, mas alguns jovens vão entender. É Tora Reia.
Com licença aqui da palavra. Tem alguns jovens que sabem o que é isso no colégio, é uma linguagem popular. Sabe como é essa brincadeira? Quem chega perto da bola leva chute, pontapé, soco. E eu gostava disso. Eu gostava de, na hora do intervalo, ficar assim observando aqueles que estavam correndo desatento. Porque quando eu pegava um que estava correndo desatento, eu colocava o pé e a queda era feia e eu começava a rir. E a turma ria comigo. Mas só que esse menino agora, ele não está mais fazendo isso. Ele está levando a Bíblia para o colégio. Deus está querendo levantar criança, jovem, para fazer a diferença. Deus está querendo renovar o ancião. Deus está renovando obreiros, pastores, porque nós não podemos parar. E não podemos nos enclausurar em quatro paredes. Parece muitas vezes que chegamos no templo, não é para cultuar, mas parece que eu estou escondido. Deixa eu me esconder aqui, porque lá fora é um mundo de pecado, aqui dentro eu estou escondido. Não. Esse é o tempo de você entrar por essas portas, para rasgar o teu coração, para adorar a Deus com tudo que você tem, para reconhecer a grandeza dele, para se derramar na sua presença. Não importa quem vai cantar, não importa quem vai pregar, importa que eu quero entrar no templo para adorar ao Senhor. Aleluia! Glória! Eu não estou preocupado nesta noite quem é que vai pregar. Eu também não entrei na igreja para me esconder. Eu entrei aqui para ser treinado, para receber mais e mais da unção de Deus. Eu entrei nesse lugar para sair daqui cheio do Espírito, porque quando eu colocar meu pé lá fora, se prepare quem eu me encontrar, eu vou pregar o amor de Cristo e eles vão se converter. Eu não sei como é que está aí embaixo, mas aqui em cima eu estou sentindo a presença de Deus. Não está me dando nem vontade de ir embora. E olha que eu acordei cedo hoje, eu dormi tarde ontem, e minha bebezinha chorou um pouquinho de madrugada, e eu cheguei aqui querendo abrir a boca, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus ainda está levantando pessoas da terra para viver o Evangelho. Eu consigo ver pelos olhos da fé jovens que, assim como eu no passado, começam a levar a Bíblia para o colégio e abrem a Bíblia. E sabe o que é que os meus amigos começaram a falar? Pastor Rodrigo, que brincadeira é essa agora aí? Qual é a piada que você vai falar quando me viram com a Bíblia pela primeira vez? Eu disse, olha, eu não sei bem o que está acontecendo, eu estou entendendo aos poucos, mas eu estou sentindo uma alegria dentro da minha alma, mais do que quando eu jogava bafo, mais do que quando eu jogava bola com vocês. Eu sei o que é isso, eu estou entendendo que é a presença de Deus na minha vida. E desde criancinha eu já era ousado para falar, e comecei a pregar, e os professores eram tocados, e os jovens eram impactados. Ora, Isaías tinha lá os impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lá. Eu também era assim, mas quando Jesus Cristo escolhe, quando Jesus Cristo dá sinais, quando o Espírito Santo começa a incomodar para você sair da sua casa e entrar na igreja, não é por acaso não, é muito amor do Senhor Jesus pela nossa vida. É porque Deus quer impactar toda a nossa casa, toda a nossa família. É porque Deus quer usar o filho para o pai para o filho. E vai ter hora que na sua casa não vai ter mais confusão e nem contenda, porque da boca do teu pai vai sair assim: glória a Deus, Jesus é fiel, o Deus da nossa provisão. E você vai chegar perto dele e vai dizer: papai, vale a pena ser fiel, como é bom estar na presença de Deus. E você vai começar a falar mais sobre o culto, e você vai começar a sentir mais alegria no teu coração e vontade de buscar as coisas boas. Mas não se engane, a batalha está travada, há um adversário mais rápido do que nós, ele não para. Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo de tudo para tirar a tua atenção, para fazer com que você não receba essa palavra. Mas maior é o que está em mim do que ele que está no mundo. O apóstolo João, no capítulo 4, versículo 4, 1 João 4,4, ele declara: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo de Deus está renovando os jovens. Você está tão atento na mensagem, faz tempo que você não tinha tanto prazer na mensagem, mas nessa noite Deus está te marcando, você sairá daqui diferente. Deus não quer ver jovens calados, se envergonhando, tímidos, entrando no templo sem saber porquê, pensando que só entra aqui para cantar uma música, duas, e quando não canta fica triste. Não.
Deus te chamou para muito mais além disso. Deus te chamou para um relacionamento íntimo. Deus te chamou para um contato pessoal. Se prepare para receber a presença de Deus na sua casa, jovem. Você que crê e que vai sair daqui para buscar, Deus vai se manifestar na tua casa, no teu quarto, de uma forma diferente. Vai haver batismo com o Espírito Santo dentro de casa. Eu estou vendo uma fonte jorrando aqui no meio da igreja. Se você fechar o seu olho carnal, abrir o seu olho espiritual, você não vai me ver aqui em cima. Você vai ver essa fonte jorrando aqui no meio dessa igreja. E Deus está dizendo: beba dessa água, saia daqui saciado por essa água. É tempo de você beber dessa água. Seja cheio do Espírito de Deus. Sinta um abraço de Deus na sua alma. Receba o batismo com o Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus. Receba o renovo desta mensagem. Receba o renovo deste tempo, deste lugar. O nosso Deus nos surpreende. Deus me mostra alguns que chegaram neste culto de missões desacreditados do poder de Deus. Desacreditado na manifestação dos dons espirituais. Perdendo a fé. Mas nessa noite o nosso Deus está nos surpreendendo. A glória de Deus está enchendo esta casa. O nosso Deus é o mesmo e não mudou. Está olhando para os nossos pecados. Está desejando perdoar os nossos pecados. Está desejando nos levantar para uma caminhada de intimidade com Ele. Se prepare, porque você está sendo chamado para uma igreja que não se dobra, para uma igreja que não esfria. Se prepare, porque aqui dentro desse templo tem chama que não vai se apagar, tem chama que não vai se apagar. Se há alguma chama que está se apagando neste lugar, há um sopro do Espírito de Deus. E eu não vim para cá trazer uma mensagem emocional. A minha intenção não é fazer você gritar, pular, marchar, mas eu estou dizendo que tem um sopro de Deus aqui. E eu estou dizendo que há muita meninice em nosso meio hoje. Há uma igreja que está se secularizando, Pastor Luiz. Há um cuidado muito grande que temos que ter e precisamos clamar pelos nossos pastores, porque muitos estão caindo, obreiros estão pecando, obreiros estão pregando, mas não estão vivendo. Mas nesses últimos dias, Deus está levantando um povo que vai fazer a diferença na terra. E eu quero te trazer uma orientação de Deus. Não se deixe contaminar com o que está acontecendo nos últimos dias. Jovens que só querem festa, jovens que só querem celebração, querem festa. Eita, me perdoe a franqueza.
Mas tem hora que Deus tem que falar de uma forma que a gente entenda. E eu também estou aqui, não para agradar o homem, mas para agradar o meu Deus. E eu preciso falar aquilo que Ele me entregou nesta hora. Deus está dizendo que sabe o que está acontecendo na juventude? Sabe o que está acontecendo na igreja? A igreja está sendo tendenciada a viver um evangelho hipócrita, egocêntrico, um evangelho de aparência. E eu e você temos que fugir disso. Temos que combater isso. Não podemos nos contaminar com isso. Sabe o que está acontecendo? Tem gente olhando para os pecados do homem e está dizendo assim: eu que não entro na igreja, eu não vou congregar mais, eu vou ficar em casa, porque eu estou vendo o que eles estão praticando. Mas eu e você vamos fazer a diferença. E eu ainda digo mais: se prepare para estender a mão para aqueles que estão caindo, porque eu e você não vamos apontar aqueles que estão caindo, mas vamos sustentar eles. Embora nós sendo pequeninos, vamos pegar esses que estão caindo pela mão e vamos levantar eles. Chegou um tempo que os jovens não é mais para entrar no culto para ficar conversando, não é mais para entrar no culto para mostrar suas vestes para o outro, nem para paquerar, porque este lugar não é um shopping, não é uma praça. Este lugar não é um clube. Este lugar não é uma casa de show. Deus está interessado na tua aparência, tá? É importante, mas Deus está sondando o coração. Jesus te ama demais. Jesus está me cercando. Jesus selecionou a família para mudar a história, trazer a verdadeira paz. Tu irás sentir paz no teu coração. A perturbação, a ansiedade vai cair por terra, porque tu estás prestes a entregar a tua vida a Cristo e receber o mover do Espírito dentro de ti. A tua alma já tem sede de Deus. E Deus te trouxe aqui para falar contigo de uma forma amorosa e carinhosa. É grande o amor de Deus pela tua família, viu? É grande. É grande. Chegou o tempo da igreja entrar no tempo para ganhar pecadores. Chegou o tempo da igreja trazer pecadores para dentro do templo do Senhor. Eu não quero, já foi perguntado aqui. Alguns levantaram as mãos que ainda não entregaram a vida a Cristo, que ainda não têm vivido o Evangelho. Mas eu pude ver pelo menos 3 pessoas que estão no nosso meio. Mas era para esse lugar ter mais em um culto de missões. Era para ter mais. Você podia trazer a sua amiga, aquela que está andando longe da presença de Deus, que está tentando contra a tua vida, te criticando, tentando te fazer pecar, tentando te levar para o mundo. Deus quer te usar para ela. Chamada para fazer a diferença. Deus está te tocando de uma forma diferente. A lágrima que está vindo porque o coração está quebrantado. Desde que começou a mensagem, você está quebrantado diante de Deus. Deus quer lhe dar ousadia para que você abra a sua boca e vidas sejam impactadas. Você vai se maravilhar quando você abrir a sua boca e começar a falar do amor de Jesus para outros. Deus está te dando ousadia para pregar a palavra. Viu? Eu estou sentindo liberdade, gozo do Espírito, alegria nesse lugar. Falamos acerca do profeta Isaías, pastor Luiz, irmão Evandro, obreiro do Senhor. Mas o texto lido foi quando Deus tocou em Isaías primeiro. Falei acerca de Isaías para você ver como Deus transforma um homem. Eu estou vendo aquele relógio ali, mas ele está muito a meu favor, estou desconfiado dele, viu? Que oração é, meu querido? Meu Jesus, já passei 10 minutos, eu não gosto de passar do horário, não. Estou lutando para não passar do horário. Mas deixa então eu fechar essa mensagem aqui. Apesar de que eu não estou com vontade de ir embora, não, viu? Minha casa é uma bênção. Mas a minha esposa sabe que tem pregação que sai diferente. Tem pregação que vem diferente. Tem hora que Deus se manifesta diferente. E nesta noite eu estou me alegrando aqui. Eu creio que Jesus ainda vai batizar com o Espírito Santo aqui dentro hoje.
Eu creio que eu ainda vou ver alguém falando em outras línguas que nunca falou. Tem alguém que crê aqui comigo ainda nisso? Eita glória! Isaías foi tocado, recebeu uma revelação, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Que profundidade! 700 anos aproximadamente antes do menino nascer, irmão João Batista, o profeta Isaías, agora sim profeta no capítulo 9, ele vai dizer: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não tem uma religião sobre os ombros dele, não. Ele não veio trazer uma simples religião, não. Ele veio trazer um reino, porque o principado está sobre os seus ombros. O governo do céu está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías já estava seguindo a missão que Deus tinha dado a ele. O maior profeta messiânico registrado na palavra. E os capítulos vão se avançando. Abra comigo no finalzinho dessa mensagem. Isaías capítulo 53. Eita glória! Eu não sabia nem o que é que eu ia pregar hoje aqui. Estava tremendo ali na cadeira, tão ansioso, que os irmãos não têm nem noção. Mas eu já estou vendo Deus tratando comigo e com você. Que alegria quando Deus fala conosco. Que alegria porque Deus fala neste lugar. Porque esta terra é uma terra santa. Este lugar é consagrado a Deus. Leia comigo. Apesar de eu ter passado quase 10 minutos, mas leia comigo. Permita-me ler esta palavra. Capítulo 53 está escrito: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos trabalhos do sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas o versículo 4 é glorioso: certamente ele se tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele foi desprezado, ele sofreu, ele cumpriu a missão, de certa forma que o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele começa a dizer que o Senhor Jesus foi fiel até a morte de cruz. Ele renunciou à sua glória, se fez homem, se esvaziou de si mesmo, habitou na terra, habitou entre nós, sofreu, mas foi até o final, e sofreu, e foi até o final, e morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O profeta Isaías, 700 anos antes de acontecer, ele já está narrando o fato que iria acontecer. Ele está falando acerca do maior missionário, Jesus Cristo. Jesus, você pode repetir esse nome? Jesus, esse nome tem poder. Você pode declarar esse nome aí onde você está? Jesus. Agora você pode dizer o nome sobre todo nome, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o meu Salvador, o meu Senhor, o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz.
Isaías vai dizer: porque o Senhor me ungiu, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram esse ano uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio. No capítulo 4 de São Lucas, ele entra no templo, entregam para ele as Sagradas Escrituras, ele abre o livro, na Bíblia hoje, no profeta Isaías capítulo 61, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para alegrar os que sofrem, para trazer salvação e paz para a humanidade. Ele fecha as Sagradas Escrituras e declara, quando todos estão olhando para ele: hoje se cumpre esta palavra, hoje se cumpre esta palavra. Ele cumpre a sua missão, mas ele não anda sozinho. A primeira coisa que Jesus faz é consagrar a sua vida. Ele vai ao Jordão, é batizado, jejua 40 dias e 40 noites, se enche do Espírito como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus ele ainda é. Ele se enche do Espírito e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque vem chegando o reino dos céus. Arrependei-vos e recebeis perdão pelos teus pecados. E ele começa a chamar um: vem para cá, vem para cá, vem para cá Pedro, vem para cá João, vem para cá Tiago. Jesus começa a comissionar a igreja, prepara a igreja e declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou dando autoridade para vocês irem em meu nome, pisar nas serpentes e escorpiões. Eu te dou toda a autoridade para vocês repreenderem os demônios, para vocês curarem os enfermos. Eu estou dando autoridade. E eles começam a sair. E lá em Lucas 10, quando eles voltam, pastor Luiz, eles se encontram com Jesus alegres e dizem assim: mestre, os espíritos estão se submetendo a nós. E Jesus vai trazer um ensinamento para eles: olha, alegrai-vos não porque o Espírito se submete a vós, mas se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Apesar do poder, da missão, da manifestação dos dons, a nossa alegria maior é a salvação da nossa alma. E por isso eu não abro mão por nada, não abro mão por nada. E nos deparamos com o final da caminhada de Jesus. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus ressurreto, vem em carne e osso, habita no meio dos discípulos e dá a última instrução para os discípulos: olha só, ficai em Jerusalém. Lucas 24, 49, até que do alto sejais revestidos de poder. Diz a Bíblia que cerca de 120 pessoas, depois de alguns dias, correram para Jerusalém e se reuniram num lugar como este que nós estamos aqui, e começaram a buscar a Deus, e começaram a clamar, e começaram a declarar: Deus, eu creio na promessa, eu creio no teu Filho Jesus, eu quero receber o poder, eu quero receber o dom do teu Espírito, eu creio que o Espírito será derramado sobre nós, e nós seremos tuas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. E eles acreditaram, e de repente veio um som do céu, não veio um vento do céu, mas veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e de repente entrou naquela casa, porque Deus sempre opera com de repente. Tem hora que Deus opera com de repente. Você entra no culto, espera uma coisa, Deus faz outra. De repente Deus entrou naquela casa e se cumpriu o que está escrito em Joel capítulo 2: todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. O que ouvimos nessa noite é bíblico, acontece nos dias de hoje. Acontece em outras línguas, o nosso espírito é edificado e nós somos fortalecidos. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram, eles não ficaram, eles saíram
Senhor. Eu vou pregar a toda e qualquer criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A decisão é do homem. Você pode decidir: eu creio e quero, ou então eu não creio e hoje eu não quero. Mas eles acreditaram e foram pregar. Pedro, quando pregou pela primeira vez, cerca de 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. E Pedro, quando pregava, cerca de 5.000 almas se rendiam aos pés do Senhor. Eu quero ver isso hoje na igreja. Eu estou desejando ver isso hoje. Mas eu e você temos que buscar um pouquinho mais. Temos que renunciar um pouquinho mais. Vale a pena buscar a Deus, porque Deus quer nos encher. Como Deus encheu a igreja de Atos dos Apóstolos. Esta igreja aqui não vai se assemelhar à igreja de Corinto ou nenhuma outra igreja. Esta igreja é a igreja de Atos dos Apóstolos. Esta igreja é a igreja primitiva. Esta igreja é a igreja dos frutos e dos dons espirituais. Se prepare, Deus está querendo revestir você. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé com a permissão do nosso pastor. Eu só quero fazer uma oração. Cansei você um pouquinho mais. Passei um pouco do tempo, já vou me perdoando em nome de Jesus. Não sei como é que é o tempo aqui na igreja, mas eu entendo que a maioria dos cultos termina na hora certa. Às vezes acaba até um pouquinho antes, não é? Mas às vezes Deus separa um momento para tratar um pouquinho mais, estende um pouquinho mais. Mas nos alegramos porque Deus está falando aqui, não é o homem, é Deus que está falando. E eu estou recebendo junto com você. Cheios do Espírito Santo. Pedro e João vão entrar no templo, cheios do Espírito Santo, e se deparam com um aleijado, com um pobre. Eu fiquei ali na porta por algum tempo. Eu me deparei com alguns irmãos que passaram ali na rua, na calçada mais para lá. Não estou dizendo isso para acusar ninguém aqui dentro. É um tratamento de Deus conosco. Deus está nos tratando, Deus está nos provando, Deus quer mudar a nossa atitude. Demorou para alguém me convidar para entrar. Somos missionários em potencial. Deus queria usar um jovem desse para me chamar lá para dentro. Deus queria usar você para me abraçar lá fora e dizer assim: eu não te conheço, mas o que eu tenho eu te dou. Receba o poder de Deus. Entre nesse templo e adore a Deus conosco no nome de Jesus. Mas eu quero crer que a partir de hoje você está recebendo ousadia para fazer isso. E eu quero crer que esta igreja vai continuar fazendo missões com cada vez mais intensidade, porque assim caminhamos de glória em glória. Eles chegaram no templo. Eu pedi até um valor para alguns irmãos que estavam ali. Eu disse: me dê uma ajuda. E os irmãos disseram: eu não tenho aqui o dinheiro aqui agora. E se me dessem, eu ia chegar aqui: pastor Luiz, eu recebi uma oferta ali, essa oferta da igreja. Olha só, eu ia entregar para a igreja. Mas eu pedi uma ajuda. Eu lembrei dessa passagem. E o nosso amado João Batista, ele me segurou um pouquinho. Eu perguntei se tinha banheiro. Há uma preocupação nesses últimos dias com a violência, eu sei disso. Eu sei disso que é uma preocupação. Mas a igreja é poderosa na terra. Não temos o que temer. E ele me liberou o banheiro, eu vim até aqui, fiquei olhando, entrei no templo. Muitos olharam para mim ali, e eu não sei o que você pensou, mas eu sei de uma coisa: eu e você vamos sair daqui diferente. Esse culto está marcado na minha e na sua vida, querido. Eu e você vamos andar e vamos declarar: eu não tenho prata e nem ouro, essa não é a minha prioridade, mas eu tenho um poder dado por Deus. Receba milagre, receba batismo com o Espírito Santo, receba renovo, receba alegria, receba salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar. Eu sei que é uma responsabilidade da igreja. Muitas vezes o pastor local convida, o dirigente convida, às vezes o pregador convida. Eu sinto uma direção de Deus de fazer um convite nesta noite, neste lugar. Eu quero convidar você que entrou aqui, recebeu a palavra de Deus e nessa noite quer conhecer mais o Senhor, quer receber perdão pelos teus pecados. Eu não estou te chamando para saber o que você tem cometido, o que você tem feito. Eu estou te chamando para uma nova vida. Se você crê, você tem liberdade. Eu convido você a fazer um pouco. E dá um sinal com a tua mão se você quer, porque eu quero fazer uma oração direcionada para a sua vida.
E eu tenho prazer de conhecer você. Alguém que entrou neste tempo, que ainda não se rendeu a Jesus, mas hoje quer decidir. Talvez você não tenha forças, talvez você já tenha até pensado em mudar de vida para caminhar com Cristo, mas Deus te trouxe aqui para dizer: não é preciso você mudar nada. Vinde a mim vós, do jeito que estáis, cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Aprendei de mim que sou manso. Se você quer não perder tempo, venha no nome de Jesus. A igreja pode se alegrar, levantar a mão, glorificar. Eu quero pedir para você, meu jovem, meu querido, dê um abraço nele aqui em nome de Jesus. Dê um abraço nele carinhoso. Temos uma pessoa que está se rendendo a Cristo. Vai Zaqueu subiu na figueira. Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, chegou a salvação da tua casa. O meu amigo Márcio, que agora é meu irmão em Cristo, ele não está subindo numa figueira. Pode sentar aqui, meu querido. Ele não está subindo numa figueira, mas ele saiu dali onde ele estava e veio para cá dizendo para o Senhor: eu quero Jesus, eu quero Ele como meu Senhor, eu quero que Ele me perdoe, eu quero a paz que Ele me prometeu. Eu estou feliz pela tua decisão, querido. Jesus Cristo vai segurar na tua mão e vai te ajudar a caminhar. A caminhada vai ser diferente. Tu irás sentir a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Deus quer te trazer paz. Saia do seu lugar, receba Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Junte-se aos nossos irmãos, ao querido Márcio e ao querido Leandro. Tem mais alguém? É sua esposa, Márcio. É sua esposa que está ali. Deixa eu te convidar, querida. Johnny já te convidou, mas eu quero te convidar. Receba Cristo hoje no teu coração. Nós não estamos convidando você para uma religião. Eu estou te convidando para que você possa clamar a Deus e Deus venha ouvir você. Estou te convidando para dar o primeiro passo e dizer assim: Jesus, eu já recebi o convite. Outras vezes eu fiquei quieta, mas hoje eu quero algo diferente para a minha vida. E se a senhora fizer isso junto com o seu Senhor, hoje a sua família vai sair daqui fortalecida. Eu quero te convidar, a sair do seu lugar, se junte a Ele, receba Cristo como teu Senhor, fique à vontade. Você quer receber Cristo hoje? Quer entregar sua vida a Cristo hoje? Fique à vontade, viu, querido? Fique à vontade. O Márcio já está tomando essa decisão e vai ficar orando por você. E eu ainda vou ver você se rendendo aos pés do Senhor. Eu sei que às vezes a timidez nos bloqueia, Márcio. Eu sei que às vezes vem a incredulidade. Às vezes nós pensamos: eu já tenho Deus no meu coração. Mas é preciso confissão, é preciso uma atitude, é preciso uma entrega. E Jesus Cristo honra aqueles que têm atitude. Se tem alguém no nosso meio que durante essa pregação sentiu-se se afastando do Evangelho, sentiu-se que está só entrando e saindo no templo, mas não está mais como igreja do Senhor, está um pouco afastado do Evangelho, eu quero convidar você. Hoje é uma noite de restauração de aliança. Se tem algum jovem que se afastou do caminho do Senhor, até tem entrado na igreja, mas não está mais praticando a palavra como deveria praticar, eu convido você a sair do seu lugar. Onde está o primeiro jovem para fazer essa decisão ao Senhor e voltar para o caminho? Tem alguém no nosso meio? Eu queria te convidar com alegria, com muito amor. Tem alguém no nosso meio? Aleluia, aleluia, aleluia. Se não tem, eu quero orar com o pastor Luiz, com o pastor Evandro, com o ministério da igreja, com a igreja. Eu quero orar pelo Leandro e pelo Márcio, porque depois de Jesus Cristo, eles dois e ela, e esse rapaz que está ali, meu filho, Jesus me mostra um amor muito grande pela tua vida. Você é livre, mas Jesus tem uma transformação preparada para você. Jesus tem uma libertação para operar na tua vida, mas Ele não vai fazer nada obrigado, Ele não vai te obrigar a nada, mas vá para casa refletindo hoje como está a tua vida. Eu vi você caminhando para um abismo e quase perdendo a sua vida, mas Jesus Cristo está dizendo: eu quero ser o dono da tua vida. Lembre nisso, receba essa palavra em nome de Jesus. Você recebe, diga amém em nome de Jesus. Fique à vontade. Deus está falando no nosso meio. Tem alguém que está afastado? Volte para Jesus. Alguém que gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Saia do seu lugar. Você que tem buscado e crido, venha até aqui o altar. Nós queremos fazer uma oração especial. Missões
só se faz revestido de poder. E eu acredito no revestimento. Acredito no revestimento. Tu estava glorificando ali e Deus já estava te revestindo, meu filho. Deus já estava te revestindo, meu filho. Podem apontar para ti, podem falar o que for, mas Jesus está te chamando e está tratando contigo. Creia, continua a tua caminhada. Temos alguns irmãos aqui, tem mais. Venha, jovem, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Venha no poder do nome de Jesus. Venha crendo e já venha adorando. Nós vamos orar pelo Márcio e pelo Leandro, mas eu também quero orar por você que está aqui na frente. Aleluia, pode vir criança. Oh, glória a Deus, olha que coisa linda. A criança, quando entende a mensagem, muitas vezes os adultos têm dificuldade para entender, mas a criança tem uma facilidade para entender. E vem, eu creio nessa criança sendo batizada com o Espírito Santo. Eu creio nela falando em outras línguas. Eu creio, quem batiza não é o pregador, não é o pastor Luiz, não é o pastor estrangeiro. Quem batiza Jesus, e ele está no nosso meio. Ele é o dono dessa obra, ele é o primeiro nesse lugar. Eita glória! Vai recebendo em nome de Jesus. Vai recebendo o renovo do céu. Vai recebendo o toque do Espírito. Vai recebendo uma renovação espiritual. Vai recebendo ânimo. Vai recebendo força. Eu estou dizendo em nome de Jesus. Enquanto os irmãos aqui na frente estão orando, vamos apresentar o Márcio. Vamos apresentar o Leandro em oração. Eu gostaria de pedir para você se colocar de joelhos diante do Senhor. Pode ser, querido? Você pode se ajoelhar aqui diante do Senhor, não é diante de mim. Aleluia, aleluia. Eu queria pedir para o dirigente pôr as mãos sobre o Leandro. Eu queria pedir para o Senhor, meu amado, pôr as mãos sobre o Márcio. Eu queria passar a palavra para o pastor Luiz. Ele, como pastor da igreja, vai estar recebendo 2 ovelhas hoje aqui neste lugar. E vai estar orando por esses que estão aqui. E eu vou estar orando junto com ele. E eu creio que vidas serão batizadas hoje aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Depende da fé. Depende do agir do Senhor. Pastor Luiz, eu já quero agradecer ao Senhor. Cadê ele? Está aqui o pastor Luiz. Eu quero agradecer. Ele foi aqui, mas ele já está voltando. Eu já quero agradecer ao pastor Luiz, ao irmão Evandro. Muito obrigado, irmão Evandro, pelo convite, viu? Pela confiança. E enquanto o pastor Luiz chega, eu já quero antecipá-lo, orando. Quando ele chegar, eu passo o microfone para o pastor Luiz. Mas a igreja, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Todos, eu convido todos, estenda suas mãos para cá. Aleluia. Interceda. E o irmão Leandro e o irmão Márcio, vocês podem se confessar os seus pecados diante do Senhor. Vocês podem pedir perdão ao Senhor. E Jesus está aqui para perdoar vocês dois hoje. E eu quero orar pelas vidas que estão aqui. O pastor Luiz já está chegando. Eu vou estar intercedendo junto com o pastor Luiz. O pastor Luiz vai estar orando pelo Leandro, pelo Márcio. Pastor Luiz, muito obrigado, viu, meu pastor? Eu agradeço a Deus e ao Senhor. E agradeço aos irmãos pelo carinho, pela receptividade. Apesar da desconfiança da situação, mas eu recebi carinho nesse lugar e louvo a Deus por isso. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus.